Podemos fazer tudo pela internet. Muito boa tarde. Nós estamos hoje trabalhando, vamos conversar um pouquinho a respeito desse gráfico que temos aqui. Esse gráfico é chamado gráfico PPP, o gráfico da igreja PPP. Isso quer dizer, está complicado para você enxergar daí, mas todo esse conteúdo aqui, esse gráfico está no link que você tem aí disponível para que você possa acompanhar melhor, ou agora, ou em outro momento, a respeito do que estamos conversando. Esse mapa, ele ilustra 4 tipos de igrejas, está vendo aqui? 4 tipos de igrejas, que são muito da nossa época, embora de alguma forma todas elas se repetiram na história da igreja cristã. Mas basicamente é o que significa os nossos dias, esses 4 tipos. Você vai encontrar também na informação, no gráfico que você vai ter em mãos, aí no link, você vai ter algumas informações aqui, inclusive é o nome, né, do tipo de igreja que tem. Você vai encontrar aqui algumas informações sobre como é que essas igrejas funcionam, como é que elas têm o significado próprio, histórico de cada uma delas, né? E outras informações aqui interessantes. O que vai caracterizar bem esses 4 tipos de igrejas, você também vai encontrar aqui nessas pequenas informações lá no link, tá bom? Então tem aqui alguns textos bíblicos, algumas informações sobre cada tipo dessas igrejas. Aqui tem um tipo, aqui tem um segundo tipo, aqui tem um terceiro tipo e aqui tem um 4º tipo. Para cada um desses tipos, você também vai verificar uma quantidade de pessoas que no gráfico ilustra a quantidade de pessoas que se envolvem com a existência, a atuação, a pregação dessas igrejas. Então você vai ter uma quantidade aqui, uma quantidade maior aqui, uma quantidade muito maior aqui e uma quantidade mínima aqui. Essas diferenças ilustram também perfeitamente o que Jesus fala. O número dos salvos, dos verdadeiramente salvos, é um número irrisório, é um número muito pequeno. Também ilustra a palavra de Jesus. Tudo isso você vai encontrar em versículos, inclusive aqui. Tudo isso ilustra também o que Jesus falou sobre aquele grupo de pessoas que ele vai dizer, olha, nos últimos dias, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos uma série de coisas. Nós fizemos milagres, nós fizemos prosperidade, nós fizemos entretenimento, em outras palavras, né? Mas eu vou dizer para você, para essas pessoas, eu vou dizer, Jesus fala no grego abertamente, no sentido assim, bem claro no entendimento deles. Eles não vão ter dúvida nenhuma daquilo que eu vou dizer. É que, na verdade, ele, Jesus, não conhece esse tipo de prática, não conhece esse tipo de pessoa. Aqueles que usaram o nome, e até aparentemente para todo mundo, passou a ideia de que tinha uma intimidade com Jesus, de que Jesus estava ali no meio deles, pela maneira, pelos resultados aparentes que apareciam. Isso estava dizendo o seguinte, Jesus estava mencionando, não era eu que estava ali, porque eu não conheço, nem aprovo nada disso que vocês estão fazendo. Ele ainda vai dizer mais no texto, está dizendo lá no texto, apartai de mim, vós que praticais esse tipo de coisa. Entende? Qual é o problema? Por que essas pessoas estariam numa situação assim? Porque dentro de um aspecto pseudo-religioso, elas enganariam, ou vão enganar, ou têm enganado muitas pessoas. Isso lembra a preocupação de Jesus com relação ao escândalo. Jesus tem uma alegria muito grande com aquelas pessoas que já estão salvas, mas Jesus tem uma preocupação grande com aqueles que não estão salvos. E nós não temos o direito, nós não podemos criar situações para impedir que essas pessoas cheguem à verdade. Entende? Então não posso
porque eu já estou salvo, eu não posso ficar, eu não estou livre para fazer o que eu quiser, se essas coisas que eu quero fazer vão impedir pessoas de conhecerem a verdade. Então, isso faz com que ele tenha uma ideia, ele tenha uma palavra muito dura com essas pessoas. Já são pessoas perdidas que usam o artifício do nome de Jesus para enganar, para conduzir erradamente pessoas à salvação, né? Então nós temos aqui esse tipo, aqui é a igreja do poder da fé, né? Você vai ver lá no gráfico esses tipos. Então são aqueles que estão usando e fazendo acontecer muitos milagres, muitas coisas, mas na verdade não através de Jesus. Ele disse que no fim do tempo haveriam muitos que fariam milagres tais que poderiam enganar até os escolhidos. Poderia, não consegue, por causa da ação do Espírito de Deus, mas poderiam até enganar os escolhidos através daquilo que eles praticam, né, como fé, como resultado de fé ou milagres, o que seja. E isso poderia enganar muitas pessoas. Aqui tem esse segundo, que é a igreja prosperidade. Hein? Da prosperidade. A igreja da prosperidade, né? Você viu pelo dinheiro? Não, da prosperidade escrita Está aqui, né? De longe dá para ver? Não. A igreja da prosperidade. Aqui a preocupação é com saúde, é com milagres, com a vida física, digamos assim, né? Física. Aqui já é mais a vida existencial, quando as pessoas estão preocupadas com a questão da prosperidade, a questão do ganhar dinheiro, a questão do viver bem, a questão do consumo, como uma demonstração de que é a maneira de Deus abençoar pessoas, né? Então esse engano, né? E olha só a atração. Aqui a oração é a atração, aqui o dinheiro fácil é a atração para que pessoas queiram também. Veja só, cofres aqui fora, etc. Então essa é a ilustração para atrair muitas pessoas. E nós temos aqui um outro tipo, que é o entretenimento. A igreja do entretenimento. É a igreja do show gospel, né? De longe dá para enxergar melhor, né? Então, do show gospel, aqui está essa quantidade, aqui tem as caixas de som, que é uma marca, né, desses tipos de igreja, o tamanho da caixa, o volume do som. Então essas são características de igrejas voltadas para o entretenimento. É a maneira de atrair multidões. Luzes, né, luzes, como é que é aquelas chamadas luzes de palco, né? Onde é colocado na plataforma. Então tudo isso são maneiras de atrair. Através desses instrumentos, dessas coisas, as pessoas entendem que ali vão encontrar o que faz bem a elas, né? E aqui em cima a dança e outras atividades que atraem essa multidão. Aqui não é Jesus que atrai. Aqui não é Jesus que atrai. Aqui não é Jesus que atrai. Uma vez eu me lembro que eu conversei com uma das lideranças de desses tipos de igreja, e ele me disse o seguinte: olha, assim, a gente fala de Jesus e eles não vêm. Então a gente coloca esses artifícios para que eles venham e depois então a gente evangelize eles. Bom, a priori parece uma coisa interessante, né? Parece ser algo, né, aquela coisa, parece ser algo que funciona, mas entre os erros cometidos com essa situação é quando você acredita que o fim justifica-se pelos meios, ou seja, o fim justifica os meios. Se eu quero pregar o evangelho, então eu posso fazer qualquer coisa. Recentemente eu ouvi um missionário dizer que uma maneira que ele tem de ganhar pessoas para Jesus é, no horário de culto, o local fica para culto. No horário que não é de culto, aí afasta tudo
e vamos fazer uma danceteria, vamos fazer uma atividade de dança dentro do santuário, porque é uma maneira de atrair pessoas. Aí é abusado fazer-se de grego para ganhar os gregos, né? Não tem sentido, não é esse o sentido bíblico para esse tipo de prática. Porém, tudo isso, mas aqui nós temos a igreja de Cristo, onde a única atração que tem é Jesus. E ó, se você tem só Jesus para atrair, é natural que você não tenha essa multidão às portas querendo participar dela. É natural, né? Jesus Cristo teve a oportunidade que ele olhou para os discípulos e disse: mas depois que eu preguei tudo aquilo, muita gente foi embora. Muita gente foi embora. Porque aquilo que eu vim para pregar não é interessante para eles. E aí Jesus ainda perguntou para eles. Eu acredito que Jesus conhecia os corações. Jesus falou para eles como um reforço, como uma maneira deles compreenderem melhor o que ele estava falando. E Jesus perguntou para eles: e vocês? Não vão também? Né? Não vão embora também? Né? Porque o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para falar é isso, e não é atraente para as pessoas, né? E a gente tem que ter isso muito claro, né, para que as pessoas compreendam que o número dos salvos e o número das pessoas interessadas em Jesus é somente isso. Isso quer dizer que a igreja deve descansar em relação, já que a multidão não quer Jesus? Claro que não, porque Jesus não concorda com isso aqui, mas ama todas essas pessoas. Entende? Eles sabem perfeitamente que isso aqui não atrai essas multidões para ele. Não atrai. Então esses métodos, ele não servem para ele. Ele não gostaria de usar, como não usou. Mas ele ama grandemente essas pessoas. O que a gente pode fazer para atrair essas pessoas? Nós não temos o papel de atrair pessoas. O nosso papel é pregar para elas o Evangelho, falar para elas a respeito da situação pecaminosa do mundo, das pessoas e a salvação que vem em Jesus Cristo. Desses, alguns terminam cedendo para Jesus. E a gente não vai desistir dos outros, mas alguns vão chegando, né? Então, o papel da igreja não é criar situações para atrair multidões. O papel da igreja é pregar o Cristo que não atrai ninguém. Quer dizer, ninguém é exagero, né? Mas não atrai muita gente. Então o papel da igreja é pregar esse Jesus Cristo que salva e que atrai poucas pessoas. Eu convido você a pegar o link que tem aí disponível e dar uma olhadinha em detalhes que tem aqui. Cada texto desse, você vai ver muitos versículos aqui, muitos versículos, e você vai compreender, tem algumas explicações junto com os versículos. Você vai compreender cada situação dessa, não é? Você vai entender o que na Bíblia, cada aspecto desse está sendo chamado a atenção neste gráfico. Você dê uma olhadinha direito também nessas afirmativas aqui embaixo, né? Onde você vai encontrar uns resumos bem interessantes para aquilo que o gráfico está chamando a atenção. A minha oração é que você possa não somente ser um salvo, ser alguém que encontrou Jesus Cristo, mas que você seja um instrumento de Deus para abençoar, para falar, para alertar outras muitas pessoas. E eu não tenho dúvida que um gráfico desse vai lhe ajudar muito a cumprir esse papel como instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Que Deus abençoe você e que Deus continue usando a sua vida.